Oi pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre como ser um bom pai. Eu vou falar de uma experiência que meu sobrinho acabou fazendo. Gente, foi terrível. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar, mas no fundo bate até um orgulho assim, né? Nossa, meu sobrinho. Só um detalhe: como ser um bom pai e como ser uma boa mãe. Eu vou pegar esse vídeo aqui e vou publicar ele 2 vezes com o título Como ser um bom pai e Como ser uma boa mãe. Até porque as pessoas procuram pelo título. Eu acho até bacana colocar dessa forma, porque serve para ambas as pessoas, tanto o pai quanto para a mãe. Se inscreva no canal e ative as notificações para poder ajudar aí nesse projeto meu, tá bom? Bem, vamos lá. Se você quer ser uma boa mãe e um bom pai, a regra básica que você não pode esquecer, gente, essa regra você não pode esquecer. Qual que é? O que você aprendeu com o seu pai lá no passado e com a sua mãe lá no passado, aquilo que você aprendeu e que você não gostou, você não pode passar isso para o seu filho. Por quê? Porque de alguma forma isso causou um mal para você e você não vai querer o mal para o seu filho também. Ou seja, isso é um padrão kármico familiar. Então, aquilo que você aprendeu com seu pai ou com a sua mãe lá no passado, não passa para o seu filho, porque ele vai ter uma experiência ruim. Você experienciou, mas ele não precisa experienciar a mesma coisa por conta de algo que você sofreu no passado. Então, essa é uma boa dica para você não fazer com que seus filhos sofram aquilo que você sofreu no passado. Quando eu olho para o meu passado, eu vejo que tem muita coisa que meus pais me ensinaram e que, infelizmente, de alguma forma me fez sofrer. Mas eu não culpo eles, porque eu não tenho que perdoar eles, eu tenho que me perdoar. Essa é uma história para outro vídeo. Então, vamos continuar aqui, ok? Outra dica importante para você que quer ser um bom pai ou uma boa mãe: nunca reprima o seu filho ou a sua filha na frente de um adulto. Por quê? Quando eu era criança, eu observava muito o meu pai conversando com outras pessoas. E quando eu entrava no meio da conversa, era muito desagradável, porque era algo do tipo: quem te chamou aqui na conversa? Ninguém te chamou na conversa. Era assim naquela época, e eu até entendo hoje com muita clareza o porquê que era assim. E tá tudo certo. Mas acredito que muitos de vocês passaram algo semelhante. Então, nunca faça isso com seu filho, porque é muito chato que a criança ela não tenha noção de que adultos possuem conversas de adultos e crianças de crianças. Ela não tem essa noção de mentalidade, que mentalidade de criança é uma coisa e de adulto é outra. Ela não tem essa percepção. Então, é muito mais coerente você conversar com a criança naquele momento, se possível, ou então depois você ir lá e conversar: olha, filho, quando o papai estiver conversando com alguém, você tem que esperar um pouco, pedir licença para conversar ou falar algo. Enfim, gente, vocês têm que conversar alguma coisa, ok? O meu sobrinho mais velho, ele tem 14 anos. E quando ele faz isso, meu coração acelera. Eu lembro lá daquela época que meu pai falava aquelas coisas. E olha só, gente, pasmem, mas eu respiro, observo, deixo ele falar e depois eu falo. Eu e você já conversamos sobre isso. Ele olha, pede desculpa e fala: é verdade, esqueci. E eu vou lá e falo novamente: então, conversamos. Não tem problema você querer conversar com a gente, mas o que você não pode fazer é: estou conversando com uma pessoa, e você entra, corta a conversa e com um assunto que nem tem a ver com o que estamos conversando. Isso você não pode fazer. Mas se for algo urgente, o que você faz? Pede licença, fala comigo e depois você vai fazer o que tem que fazer. Então, pessoal, nessa etapa aqui tem que haver o diálogo e você vai ter que ser insistente, porque a todo instante ele vai fazer isso novamente. Mas é muito melhor você conversar
e corrigir naquele momento do que esperar, do que dar aquele coice, sabe? Ninguém te chamou aqui? Aquilo não é muito bom não, tá, gente? Então, se você sofreu com isso, então não passe para outras pessoas, ok? Vamos lá para mais uma dica. Outra dica bacana é: não grite com seu filho. Por quê? Provavelmente você não gostou que sua mãe ou que seu pai gritasse com você na frente de outras pessoas. É muito desagradável isso, gente. Então, o que eu sugiro para alguns pais e para algumas mães: não gritem com os filhos. E por que essa necessidade de gritar que os pais tanto têm? Até eu, de vez em quando, eu grito, mas é um pouco diferente do comum e de algumas coisas que eu vivenciei no passado. Vou explicar para você entender com muita clareza. Quando uma mãe e um pai precisa falar mais alto com uma criança, é porque a criança fica tão focada em um determinado assunto que o pai e a mãe elevam o tom da voz para chamar a atenção, para que possa conseguir fazer com que a criança ouça o chamado. Nessa etapa aqui, a dica é mudar o tom da fala. Quando você muda o tom da fala para uma fala um pouco não tão cotidiana, que a criança até observa ali: olha, tem algo diferente acontecendo. É coisa do subconsciente, tá, gente? É o subconsciente que vai dar aquele start na mente da criança para ouvir. É o subconsciente que vai fazer com que o reflexo haja naquele momento. Olhar instantaneamente. Então, experimente mudar o tom da fala, o tom da voz. A criança vai perceber isso. Porém, outra dica também importante, que o subconsciente é preguiçoso e acaba acostumando muito fácil com o tom da voz, então procure não usar isso constantemente, porque o subconsciente vai acabar acostumando e fazendo com que você encontre outra alternativa, outro tom de voz, tá? Legal? Joinha? Não se esqueça do joinha e também se inscrever no canal e ativar o sininho, tá bom, gente? Legal. Então vamos aí para mais uma dica aqui de como ser um bom pai ou uma boa mãe. Lembrando que serve para tio, para tia, para vovó, para o vovô e tantas outras pessoas aí que convivem com crianças, tá bom? Vamos lá. Olha, essa última dica aqui eu vou falar de uma experiência que meu sobrinho acabou fazendo. Gente, foi terrível. Eu tenho até um pouco de vergonha de falar, mas no fundo bate até um orgulho assim, né? Nossa, meu sobrinho. Então, vamos lá. Olha só, faz um certo tempo que ele abriu a casa de uma pessoa aqui perto, abriu a fechadura com uma tesoura. Então, estava eu, o meu irmão, que é o pai dele, e minha mãe. A minha mãe e ele também, claro. A minha mãe dando bronca nele e o pai dele assim, ó, meu irmão. E a minha mãe falando a história, falando, e o meu irmão assim. E ele assim, ó. E eu assim, ó. O que aconteceu, gente? Depois que minha mãe falou, aí eu falei, agora é minha vez. E olha só, depois que minha mãe terminou de falar, eu levantei a mão e falei assim, ó, agora é minha vez de falar, tá? Aí eu fechei a cara assim, ó. Ó, agora eu que vou falar, tá ouvindo? Preste bem atenção. Ó, parabéns. A minha mãe pegou e ficou sem jeito assim, falou assim, menino, você vai elogiar isso? Isso é muito feio, abrir a casa das pessoas com uma tesoura, que coisa feia. Invadindo a casa das pessoas, não tô criando um bandido aqui em casa, tá? Aquela ladainha toda. Mas eu falei assim, olha, parabéns pelo que você fez, porque abriu a porta com uma tesoura, gente. E na idade dele, olha, nem eu nunca consegui, olha que eu já tentei, mas ele conseguiu. Parabéns, né? Entendeu? Vamos dar o elogio porque realmente ele merece. Então, ou seja, elogie o seu filho, seu neto, seu bisneto, enfim, seu sobrinho. Elogie quando ele fazer algo bacana, algo legal, porque é algo inteligente, algo esperto que ele fez. Porém, não é legal fazer isso na casa das pessoas, né? Para não incentivar, mas corrija o erro, ok? Então, tranquilo, né, gente? Então,
eu conversei com ele e falei: bem, você fez a parte legal que foi conseguir abrir a porta, mas por que você precisou fazer isso? Ele falou que brincando com o vizinho pegou o brinquedo dele, correu para dentro da casa e trancou a porta e falou que não ia dar o brinquedo. Ele veio aqui, pegou a tesoura e foi lá e abriu a porta. Então eu falei para ele: legal, você entrou e pegou, tá certinho, o que é seu, porém você não tem que ficar pegando tesoura na casa da sua avó sem a permissão dela, porque é dela. E você não tem que sair daqui e ficar andando com tesoura, faca, ou seja lá que for de ferramenta, porque você não tem ferramenta aqui. Então não faça mais isso. E outra, fazer o que você fez, abrir a porta da casa das pessoas, isso aí é ilegal. Isso aí é um crime. Então não faça isso, tá? Mas ele estava errado, mas não justifica o que você fez. Então, quando acontecer isso de novo, ou uma situação semelhante, que ele fazer isso ou pegar alguma coisa de você, o que você faz? Vem aqui, conversa com seu pai, com sua mãe, com seu tio, com qualquer outra pessoa, tá? Procure evitar briga. Gente, é nesse momento que você fala o que ele deverá fazer. Ali que você fala para ele, ó, não pode fazer isso e não pode fazer aquilo. Ah, e só um detalhe, procura não falar muito, porque criança e adolescente, gente, não vai absorver com tanta facilidade como nós, ok? Então, essa é a dica aí, a última dica. E só para fechar, eu vou dar a última dica de novo. Meu sobrinho Arthur, o mais novo, gente, ele é fantástico, o menino esperto, tem 6 anos. Olha só o que ele me aprontou, querendo fazer um pipa. Pediu para mim fazer e agora ele tem aquela coisa de: por favor tio, por favor mãe, por favor pai, por favor vó. Ele pede com aquele olhinho do Shrek assim, ó. Gente, não tem como vocês não atenderem. Porém, né, a gente tem o coração mole. Todos nós temos. Enfim. Então, eu fui lá, fiz o pipa para ele, tal, que ele queria. E depois eu falei assim para ele: Arthur, é o seguinte, quando você quiser fazer o pipa, o que você faz? Vai lá no seu celular, como fazer um pipa. Você vê o vídeo e tenta fazer. E eu falo para ele: cuidado com a tesoura, porque ele acaba pegando a tesoura mesmo escondida aqui. E eu procuro até falar: pega a tesoura sem ponta. Mas tá tudo certo essa parte da tesoura. Enfim, uma semana depois, ele me aparece com pipa aqui em casa. E minha mãe falou que ele ficou a noite inteira fazendo pipa e vendo um vídeo enquanto ela assistia a novela. Pessoal, eu já tinha falado para ele que eu não quero que ele fique soltando pipa na rua, porque ele está muito teimoso. Então, ele ficou no quintal porque minha mãe deixou ele no quintal. Então, eu não passei por cima da ordem que ela deu. Ponto final. É uma dica também. Porém, pessoal, eu vou colocar a foto aqui para vocês observarem. Depois que ele fez isso, olha só a foto do pipa que ele fez. Do peixinho, do quadrado, enfim, raia, sei lá como chamam por aí. Mas olha só a foto. Depois dele ter feito isso, gente, que eu observei ele soltando a pipa aqui no quintal, gente, e a pipa rodando e não subia porque não tinha uma rabiola. Eu acabei fazendo a rabiola como vocês estão observando na foto. Gente, eu não tenho nem como falar para ele não soltar pipa, porque veja só, com 6 anos fazer algo assim, gente, consegue dar nó, consegue fazer o pipa. Gente, é a criatividade. Eu não vou reprimir pela criatividade. Embora que eu falei, ó, eu não quero que solta a pipa, mas ele fez o que eu pedi para ele fazer: olhar no celular e fazer. Porém, isso foi antes de eu ter proibido. Mas ele conseguiu fazer. Eu não posso bloquear a criatividade e falar: não, eu não quero pipa aqui e quebrar, como meu pai fazia no passado. Então, lá no passado não era legal. Eu sofria muito. Então, nesse caso, eu acabei deixando ele soltar a pipa. Pessoal, com essas dicas aqui, eu tenho certeza absoluta que vocês vão de alguma forma contribuir ainda mais com a formação tanto educacional quanto consciencial da criança, do adolescente que está na sua casa, tá bom? Então, se você gostou, comente aqui embaixo que tá tudo certo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!